Alô galera, professor Wagner do curso. Agora vai hashtag vencer o sucesso. Mais uma aula para você. Ok, você que vai ser médico, você que vai ser aprovado em medicina no ano de 2017. Não deixe de acompanhar as nossas aulas. Aula de número 3. A gente está falando de uma sequência de aulas de movimento retilíneo uniforme. Beleza, galera? E a gente está falando aqui de ultrapassagem, exercícios que envolvam ultrapassagem. E a gente vai falar hoje de uma ultrapassagem um pouco diferente. Na última aula a gente falou de ultrapassagem de corpos pontuais. Agora eu quero falar com você de ultrapassagem de corpos extensos, beleza? Professor, o que vem a ser um corpo extenso? Um corpo extenso é um corpo que vai ocupar, né, uma posição ou uma região maior do que um ponto, certo? Então, por exemplo, eu poderia desenhar aqui para você um vagão de um trem, ou um caminhão, um ônibus, sei lá. O desenho pouco importa nesse momento, mas olha só a dimensão desse cara. A dimensão desse elemento importa no que a gente está fazendo, né? Por quê? Porque ele tem um tamanho considerável em relação à unidade de medida que a gente poderia utilizar. Se eu colocasse graficamente esse elemento, sei lá, num plano de coordenadas, ele ocuparia mais do que uma determinada posição. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que estabelecer um ponto razoável para este elemento, para que a partir deste ponto razoável a gente consiga ver quando que ele terá ultrapassado uma determinada fronteira, uma determinada região. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui, gente. Como que a gente pode pensar isso, então? Vamos para o nosso exemplo. Para a gente poder exemplificar isso daqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho aqui, vamos ver se eu consigo desenhar aqui para você. Aqui eu tenho um rio, certo? E para poder atravessar esse rio e de um lado para o outro, aqui a gente vai precisar de uma ponte. Então eu vou colocar uma pontezinha aqui. E do outro lado também, pontezinha. E a estrada que pode ser percorrida através dessa ponte. Certo? Desenho tranquilo, né? Dá pra gente entender. Beleza. O nosso problema aqui, galera, é o seguinte. Bom, vou refazer aquela ponte aqui, só que da seguinte forma agora, tá? Um pouco menor, para a gente poder enxergar o sistema aqui. Então a ponte está aqui passando, seria aqui praticamente uma estrada, onde a gente teria a ponte aqui para atravessar, certo? E aí a gente tem um veículo que vai atravessar essa ponte. Cara, quando que o veículo terá ultrapassado a ponte? Então, eu vou ter um veículo ali e eu quero que ele ultrapasse essa ponte. Sei lá, a estrada vem aqui, ó. E ela continua aqui, ó. Certo? E eu tenho um determinado veículo que eu quero que ele cruze essa ponte. Só que esse determinado veículo também tem a sua extensão. É aquele nosso caminhãozinho, aquele ônibusinho. Certo? Vou fazer ele vermelhinho aqui, ó. Rodinha, rodinha, todo vermelhinho. O nosso ônibus. Ok? E aí, cara, como que a gente pode determinar essa ultrapassagem? A ponte começa aqui e termina aqui. Então ela tem uma determinada distância, sei lá. Essa ponte aqui é uma ponte que tem 700 metros de comprimento. Firmeza? Então, uma ponte de 700 metros. O nosso veículo é um veículo bastante extenso, tá? Não dá para você perceber aqui, mas ele é um veículo bastante extenso e ele tem aí mais ou menos 30 metros de comprimento. Quando que esse ônibus terá ultrapassado essa ponte? Cara, para ele ultrapassar essa ponte, eu preciso que ele atravesse completamente a ponte. Se eu pegar o ponto onde aquele pontinho azul está aqui, ó, ok? Então ele está o corpo frontal do ônibus no início. E se eu for tentar determinar a distância que ele vai percorrer horizontalmente, até que esse pontinho azul chegue até aqui, eu vou ter um problema, porque o pontinho azul terá ultrapassado toda a ponte, mas o veículo ainda estará em cima da ponte. Então, como que a gente resolve esse problema? Como que a gente resolve esse problema de ultrapassagem? Simples, galera.
A variação de posição, ou o espaço percorrido por esse ônibus, vai ter que ser o quê? Vai ter que ser a largura da ponte, o LP, mais a largura do próprio veículo, mais LV. Por quê? Porque se esse pontinho azul ultrapassar inteira a ponte e avançar mais 30 metros, eu vou ter certeza que todo o corpo do ônibus está colocado à frente da ponte, certo? E aí a gente vai ter a garantia, então, da travessia. Então, a variação de posição que a gente vai ter nesse sistema é quanto? 700, por exemplo, mais 30. Então, o deslocamento total para atravessar essa ponte seria um deslocamento de 730 metros, ok? Neste sistema, suponhamos que a velocidade do ônibus seja uma velocidade de 36 km por hora, o que, se a gente dividir por 3,6, a gente consegue essa velocidade de metros por segundo, o que equivale a 10 metros por segundo, e aí a gente consegue fazer o cálculo exato do tempo necessário, né? Velocidade é variação da posição pela variação do tempo, certo? Se a gente fizer que essa velocidade é a variação da posição pela variação do tempo, a gente consegue determinar o tempo, que é a única incógnita que falta. A velocidade deu 10 metros por segundo, o deslocamento de 730 metros, e a gente quer achar o tempo necessário. Corta o zero, ΔT passa multiplicando por 1, fica ΔT é igual a 73 segundos. Então o ônibus precisaria de 73 segundos para cruzar essa ponte. Mas como eu estou falando de ultrapassagem, é ideal que a gente também analise uma real ultrapassagem. Então vamos verificar no seguinte, ó. Se a gente tivesse aí dois veículos ultrapassando uma determinada estrada. Então tem uma estrada, ok? Tem um veículo comprido aqui atrás. E tem um veículo comprido logo à frente, tá? Eles estão praticamente alinhados aqui, ó. Beleza, gente? Então a gente tem essa situação aqui. Como que a gente resolve? Vamos pensar no seguinte, ó. Primeiro a gente precisa saber qual que é o tamanho deste veículo. Então a gente precisa conhecer o comprimento do veículo vermelho. E a gente precisa conhecer também o comprimento do veículo azul. Além disso, a gente precisa conhecer a velocidade do veículo vermelho e a velocidade do veículo azul. E eu vou colocar uma setinha em cima de velocidade, porque essa velocidade precisa ser vetorial. Eu preciso saber para onde que eles estão indo, tá? Vamos supor que os dois estejam indo para a mesma direção e sentido. Então, os dois estão vindo para cá, ó. Certo? Vamos pegar aqui que a velocidade do vermelho é de 30 metros por segundo. E a velocidade do azul é de 20 metros por segundo. O comprimento do vermelho é de 30 metros. E o comprimento do azul é de 20 metros. Quando que vai rolar essa ultrapassagem? Gente, mesma coisa, ó. Tem um pontinho aqui que eu vou marcar, tem um pontinho aqui que eu vou marcar. Se eu for simplesmente relacionar esse ponto até que ele atinja a mesma posição desse, os dois veículos vão continuar lado a lado. O que eu preciso fazer? Preciso fazer que esse ponto se coloque lá na frente, exatamente 30 metros à frente, para que o corpo do ônibus seja todo à frente do primeiro. Ou seja, o deslocamento que tem que ser feito aqui é um deslocamento total de 50 metros, que é o tamanho dos dois veículos juntos, certo? A gente pode resolver esses exercícios por velocidade relativa, já que a gente já discutiu velocidade relativa, a gente já sabe usar esse sistema. A velocidade relativa de aproximação desse elemento aqui é uma velocidade relativa de 10 metros por segundo. Eles estão indo na mesma direção e sentido, é só fazer a velocidade do que está atrás, que é a velocidade maior, menos a velocidade menor. E aí você vai ter o tempo de ultrapassagem, certo? Então são exercícios simples desse jeito que às vezes acaba derrubando a pessoa e impedindo você de realizar seu sonho de fazer medicina, cara. Então não deixa isso acontecer, hein? Olha lá que simples. A velocidade relativa é de 10. Eles vão ter que deslocar 50 metros, a gente quer saber o tempo, ó. Corta 0, T igual a 5 segundos.
Senhor, mas eu quero saber quanto que o ônibus se movimentou. Tem problema, qual que você quer saber? O vermelho? O vermelho se movimentou o seguinte, ó. Delta S é V vezes T. É a mesma equaçãozinha, só estou colocando delta S em evidência. Estou passando T já multiplicando. O azul, o vermelho se deslocou. Qual que é a velocidade do vermelho que a gente tinha marcado aqui, ó? 30, então ele se deslocou 30 vezes o tempo que é 5. O veículo vermelho se deslocou por 150 metros. Beleza, galera? E aí você pode fazer a mesma coisa para verificar o veículo azul, mas aí fica contigo, beleza? Gente, esse é o curso Agora Vai, essa é a nossa terceira aula, a gente está começando uma longa jornada aí esse ano para ajudar você a ingressar na sua faculdade de medicina. Mas, gente, tá vendo isso daqui? Isso é muito importante pra gente. Dá o seu joinha. Esse joinha faz toda a diferença pra gente. Então, se eu tiver 30 pessoas assistindo, eu quero 30 joinhas ali, cara. Gente, outra coisa. Eu fico aqui dando a aula, mas eu não tenho respaldo, eu não tenho comentários de vocês. Então, deixe seu comentário. O que você achou da aula? Beleza? Ah, não se esqueça de se inscrever na nossa fanpage, tá? A nossa fanpage no Facebook, galera, tá? Você vai entrar lá www.facebook.com.br/curso Agora Vai. E aí você vai ter muita coisa que a gente está fazendo lá, beleza? Gente, e vou fazer um merchan aqui de algo que é muito importante que vai ajudar vocês. Tem um blog chamado Educa Help, aonde eu escrevo artigos semanalmente. E a gente está escrevendo artigos lá para vocês de todas as disciplinas: física, matemática, química, biologia, sociologia, filosofia, arte, inglês, espanhol, português, literatura, tudo, cara, tudo para te ajudar. Claro que tem história, tem geografia, tem tudo, beleza? Então não deixe de visitar Educa Help, clica aí no Google, Educa Help, beleza? Gente, até a nossa próxima aula, onde a gente vai continuar falando sobre os nossos movimentos, beleza? Um grande abraço e até lá!